esteja conosco agora e sempre. Hoje nós vamos falar de um tema que não é o meu preferido, mas eu gosto muito. A gente vai falar da parábola do filho pródigo. Acho que todos nós já conhecemos essa parábola, e da conduta do outro filho, do filho mais velho. E estudando para essa palestra, tive algumas sensações e tive a colaboração de Emmanuel para ajudar a gente a refletir hoje sobre esse tema. Lá no Evangelho de Lucas, no item 15, versículo 15 a 29, Lucas diz assim: Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tanto tempo e há tantos anos, sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Essa frase, como eu disse, está lá na parábola do filho pródigo. É a parábola do filho pródigo. Jesus nos conta que um filho, um fazendeiro, um senhor de terras, tinha 2 filhos. Os 2 trabalhavam com ele, e um chegou um momento da vida que resolveu pedir a parte dele e sair do mundo, que não queria mais trabalhar com o pai, estava cansado, enfim, pelos motivos que ele tinha, e ele saiu, pegou a sua parte e assim o fez. Foi mundo afora. Só que nesse momento em que ele vai para o mundo afora, meio desequilibrado, não tão atencioso, ele acaba perdendo toda essa fortuna. Tudo acaba, o dinheiro acaba. E nós sabemos como é fácil acabar o dinheiro, né? Já fomos algumas vezes filhos pródigos, né? O dinheiro some, às vezes corre das nossas mãos por alguns motivos, enfim, mas aconteceu com ele. E ele começou a trabalhar, e foi trabalhar numa fazenda que o proprietário dessa fazenda fazia com que ele dormisse junto com os porcos lá, comendo a comida que os porcos comiam. E ele começou a sofrer muito, claro. Acostumado a trabalhar assim, mas ter tudo. Tinha o amor do pai, tinha a fartura, tinha os momentos bons com a família. Em algum momento, numa reflexão que ele fez, ele se arrependeu e resolveu voltar à casa do pai. Pensou muito e nessa reflexão ele voltou à casa do pai. E quando voltava, o pai avistou logo de longe o filho e correu ao encontro do filho e disse que estava muito feliz. Colocou um manto sobre ele, deu um anel para ele, deu uma sandália para ele. E é muito interessante o que a gente pode refletir na questão do manto, do anel, da sandália. Na verdade, o manto é a proteção. Várias vezes nós dizemos que Maria nos protege com o seu manto sagrado. E o pai então deu a túnica a ele para proteção, porque ele estava desprotegido. Deu o anel para selar a união do pai com o filho. E deu as sandálias para que ele andasse seguro, para que não se machucasse, para que os pés não fossem machucados. Então nós percebendo essa questão que Jesus nos traz, da alegria do pai, e além disso, o pai de tanta felicidade manda escolher o melhor gado, lá, o melhor novilho que tinha, mata esse novilho e faz uma festa. E nisso o irmão mais velho, ou o outro filho, ele fica com ciúmes e ele fica bravo daquilo. E ele questiona o pai. E não vai à festa. Os servos do pai falam: seu irmão chegou, seu pai está fazendo uma festa. E o pai vai de encontro a ele. E quando o pai pergunta a ele o que está vendo, ele diz isso: que serviu o pai, que sempre ficou com o pai, que sempre teve todo o auxílio que o pai precisava, ele dava. E é muito importante que nós começamos a entender isso. Porque Emmanuel, já eu vou falar o nome do livro, ele vem nos colocar a reflexão desse irmão. Nós, cristãos,
quando lemos essa parábola, entendemos que esse filho que saiu de casa é um merecedor de julgamento, de penas, de castigo. Será que ele é o merecedor do castigo? Será que nós não cometemos isso às vezes? Não ouvimos o conselho do pai ou da mãe, saímos, batemos a cabeça e depois, como um cachorrinho, voltamos com os rabinhos entre as pernas e voltamos para a casa do pai. E é isso que Jesus está dizendo, que o importante em nossas vidas é o arrependimento, que o importante é que eu me transforme, que o importante é que eu entenda que aquela atitude que eu tomei não foi boa, que aquilo me machucou. Além de ferir o pai dele, ele feriu a ele próprio. E isso é muito delicado, porque às vezes a gente acha que está ferindo o outro, e o outro é o outro, mas e eu? E quando ele retorna à casa do pai, o pai diz ao irmão: você devia estar feliz, porque ele estava morto e ressuscitou, ele estava perdido e se achou. Mas esse irmão começa a sentir aquilo que entre nós, porque o outro ele já tem a redenção de Deus. Deus aceita todos nós. Deus não dá o mal para o mal. Ele quer que o mal fique bem e que o bem fique melhor ainda. Deus não quer o nosso mal. Ele perdoa a todos. Ele dá oportunidade a todos. Deus faz brilhar a estrela, brilhar o sol e cair a chuva sobre todos os seus filhos, independente do que ele faça, independente dos erros que ele cometa. O Pai está nos esperando. Jesus diz em uma das parábolas: enquanto houver uma ovelha desgarrada, que somos nós somos o rebanho de Jesus. Enquanto houver uma ovelha desgarrada, não sossegarei. Jesus quer que todas as ovelhas estejam juntas. E quando esse irmão começa a ter esses gestos de ciúmes, de julgamento, ele começa a julgar o pai pela atitude, e ele se diz bom, ele se diz um servo fiel ao pai, ele se diz uma pessoa boa. Isso nos parece, segundo Emmanuel, nos parece um pouco de orgulho, de egoísmo, de eu sou o tal. Ele não fazia mais do que a obrigação. Qual que é o nosso dever? Ser bom, ter uma conduta correta. Isso não é obrigação, é dever. E ele não estava fazendo nenhuma obrigação, o pai dava tudo. Em algum momento da parábola, o pai diz a ele: você tem tudo aqui. O que mais você quer? Ou seja, o pai não diz, mas se ele tivesse querido pegar um novilho e fazer uma festa, fazer um churrasco, talvez o pai deixaria, claro. É que na verdade ele queria escravizar o pai com essa atitude. Olha que engraçado. Olha como Emmanuel vem buscar esse posicionamento. Ele vem buscar essa condição do convívio desse filho com o pai, que até então parecia ser o mundo melhor de todos, e não era. Ele achava que o pai tinha uma obrigação de cuidar dele. Ele achava que o pai não fazia mais do que obrigação em dar o sustento, em dar amor, em dar dinheiro, enfim, sei lá. Nós temos deveres e não obrigação. E temos o livre-arbítrio. Então Emmanuel nos diz assim, no livro Palavras da Vida Eterna, e Emmanuel coloca nesse momento algumas ideias que a gente
vai discutir um pouco aqui, vamos raciocinar juntos. De maneira geral, como eu disse, nós julgamos essa pessoa que vai embora. Que filho cruel. Mas ele já foi julgado pela consciência dele. Ele se arrependeu, ele voltou. Olha que gesto humilde. Às vezes nós fazemos alguma coisa, em qualquer lugar, em qualquer âmbito dos relacionamentos, e achamos que não erramos. Não temos a humildade necessária para achar que erramos. E erramos. Atire a primeira pedra aquele que nunca pecou, disse Jesus. Mas a grande questão é se eu tenho humildade para entender que eu estou errado. É para entender se eu aceito que eu erro e que eu preciso me transformar. Jesus, nessa parábola, ele quer dizer que o pai dos filhos lá, dos moços lá, é Deus. E os filhos somos nós, a humanidade. Com as nossas características boas, as não tão boas e as ruins. Ou não temos características ruins? Mas no primeiro momento, a maioria de nós, acho, veio da Igreja Católica, e quando o padre dava esse sermão do filho pródigo, eu ficava, poxa, esse filho abandonou o pai. Mas ele também deve ter tido seus motivos para abandonar o pai. Talvez ele não quisesse mais a dependência do pai e quis criar a sua vida, criar a sua família, ter sua família, o que é natural em todos nós seres humanos. Só que às vezes saímos e quebramos a cara, tropeçamos, e não somos fortes o suficiente para retornar, para encarar, para olhar para o pai e para a mãe e pedir perdão. Primeiro, pela sua consciência, fazendo um raciocínio, uma reflexão interior. Depois, buscar a reconciliação. Ao passo que o irmão fica observando toda essa questão que o pai está protegendo o outro, que o outro é melhor que ele, porque o pai aceitou. Nós não aceitaríamos como pais? Ou não? Fecharíamos a porta para esse filho? É muito interessante esse posicionamento de Emmanuel. E ele vem dizer nesse livro, Palavras da Vida Eterna, aconselho, é um livro maravilhoso. Ele vem dizer que nós somos sim esse julgamento, esse julgador. Nós apontamos o dedo, sim. Não nos cabe julgar se o filho pródigo errou ou não. Porque ninguém irá nos julgar. Ninguém irá nos julgar. Iremos para o lado bom ou para o lado ruim após o nosso desencarne, mas depende de nós, única e exclusivamente de nós. De mais ninguém vai nos levar a julgamento, a não ser a nossa consciência, que estará tranquila ou pesada, estará feliz ou infeliz, quando chegar do outro lado. E o que corre, como Chico dizia em algumas frases dele, o que corre por conta nesse livro é por conta nossa. O livro da nossa história, quem faz, somos nós. Acertar ou errar faz parte.
faz parte também o corrigir. E corrigir no sentido de entender que o Pai, nosso Criador, nos dará todas as chances que necessitamos. Todas as chances. Mas eu também não devo ficar sentado à beira do caminho esperando a boiada passar. Eu tenho que me esforçar, como fez esse filho, voltando para casa. Imagina quanta reflexão ele teve, quantas observações ele fez para poder retornar. E quando retorna, ele não ia pedir para o pai um chinelo, ou um anel, ou um manto. Ele ia pedir para ser um servo do pai. Está na parábola de Jesus. Ele não queria ter tudo o que tinha. Ele queria ser um empregado. E como empregado, ele estaria melhor do que onde ele estava, comendo a comida dos porcos. Porque o pai tratava os servos muito bem. E é isso que nós devemos refletir nessa passagem. E olhar para esse outro filho, não com um olhar de piedade, de compaixão, mas não de julgar também, claro, mas de observar esse outro filho com o egoísmo que ele teve, com o ciúme. Porque na verdade ele queria tudo para ele. Como você aceita o outro que fugiu, que levou tudo, já pegou a parte dele, você vai de novo a parte dele? O pai nem disse que ia dar parte nenhuma. O pai não disse nada. O pai só acolheu o filho. O pai só acolheu o filho. O pai não falou que ia dar fortuna para ele, ia dar terra para ele, nada. E esse outro filho, com seus próprios caprichos, atendendo os interesses, vigiando o pão e a prata do pai, ele poderia estar feliz como o pai estava. Meu irmão voltou. Tenho mais um braço forte para me ajudar. Olhar as duas. Tudo tem um lado bom. Tudo. Tudo tem um lado bom. Todos nós temos alguma coisa que podemos doar para o outro. E ele estava mais preocupado porque não fazia festas com os amigos. Talvez ele nunca tenha se interessado. E agora porque o irmão fez, porque o pai fez para o irmão, ele se interessa. E Emmanuel, continuando nesse livro, a reflexão, ele diz assim, que nós agimos dessa forma. Que nós achamos que o filho que abandonou o pai deve ser desertado. E aí Emmanuel faz a reflexão: e você abandonaria o seu filho? Ou você gostaria de ser abandonado pelo seu pai? Algumas interrogações que nós devemos olhar. Não tem certo nem errado. O que tem é que cada um vive aquilo que tem para dar. E esse filho que ficou com o pai, ficou preocupado. Ele tinha total condição de dissipar as sombras que havia nele, aceitando esse irmão. Porque ele vivia muito com sombras, porque ele vivia em egoísmo. Ele julgou o pai. Ele avaliou a atitude do pai como errada. E esse pai é Deus. Como que eu posso avaliar a posição de Deus, que é o nosso Criador supremo, onipresente, onipotente, criador de tudo e de todos? Quem somos nós para julgar a atitude de Deus, que perdoa a todos nós, seja qual falta fizermos? Para Deus não tem o tamanho da falta, tem o remorso, tem o arrependimento,
tem o perdão, tem a humildade, tem a necessidade que eu tenho de me relacionar com as pessoas e entender que cada uma é de um jeito. Emmanuel diz assim, Jesus termina a história, né, contando que o pai respondeu ao filho: tu estás comigo sempre, e tudo que é teu, que tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria você a se regozijar, a se alegrar, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e se achou. Foi o que dissemos anteriormente. A alegria de Deus, quando nós nos entendemos conosco mesmo, nos aceitamos, nos perdoamos e pedimos perdão aos outros, que sejamos humildes com os outros, é muito importante. Porque nós estamos a caminho da luz, mas a escuridão ainda pesa muito em nossas mentes. Existe uma luzinha bem lá no fim do túnel e a escuridão é mais ampla, mais assustadora, e a gente não tem movimentos para vencer. É mais fácil acomodar e dizer que o outro errou porque fugiu. Mas ele fugiu, ele não levou nada que era de ninguém. Ele levou o que era da parte dele, era de direito dele. Herança. Se eu tenho uma fazenda, tenho 2 filhos, ele também não, ponto. Vai discutir o quê? Ele levou o que era da parte dele. Se ele errou porque era da parte dele, ele pagou, dormindo com os porcos. Imagina que castigo. E não foi ninguém que castigou, foi ele que procurou. Não foi Deus que mandou ele lá, não foi o pai dele que mandou ele lá. É o que tinha para hoje. Comer a comida dos porcos. E é o que nós devemos entender, para que a gente não precise passar por isso. Para que a gente se arrependa das nossas atitudes, dos nossos atos, e vamos cometer. Vamos cometer. Às vezes inconscientemente, às vezes deliberadamente, tem coisas que é difícil pronunciar. E a gente começa a ter essas atitudes impensadas. Como foi a atitude desse moço que saiu da casa do pai? Mas se recolher, voltar ao pai, voltar a esse relacionamento, seja com quem for, mesmo que o pai não o aceitasse novamente, mas ele estaria tranquilo com ele mesmo. Mesmo que o pai colocasse ele como escravo, ele estaria feliz com ele mesmo, porque ele mudou, ele buscou a sua reforma. E é isso que Deus espera de nós. Deus não quer que a gente seja Jesus amanhã, meus queridos amigos. Não é para ser Jesus amanhã. Se tiver algum que vai ser amanhã, venha me ajudar a dar paz. Não é para ser Jesus amanhã, é para ser Jesus em algum momento. Como ele mesmo diz, todos nós seremos igual a ele. Mas vamos melhorar, não vamos julgar, vamos avaliar, vamos ser mais humildes. Emmanuel nos diz que, lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo ou se o egoísta. Mas atrevemos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso ao seu favor. Olha que interessante que Emmanuel nos coloca. O outro já tinha o benefício do remorso, a bênção do remorso. Deus o abençoou e o Pai o abençoou. Tanto que deu a túnica, deu o anel, deu a sandália. Quantas vezes estamos caminhando em nossas jornadas e pedimos uma sandália? Pedimos um anel para manifestar o elo que eu tenho com Deus. Pedimos um manto de Nossa Senhora para que Ele nos envolva e nos proteja. Quantas e quantas vezes?
E é isso que o pai desse rapaz, o filho pródigo, fez. Acolheu. E Emmanuel, na sua superioridade, esse espírito magnífico, benfeitor, fantástico, se atreve a dizer, nos atrevemos a dizer da imensa infelicidade do segundo. Porque ele deve ser infeliz, com todo esse julgamento, com todo esse egoísmo, com toda essa ganância que o pai quis ajudar o irmão. E diz mais, e nos alerta Emmanuel: se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarcere na vaidade de ser bom. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos, e se te ajudou para estar com Ele, é para que você possa ajudar os outros a estar com Ele. Então, se Deus nos aceita, se Ele nos ajuda para que estejamos com Ele, para que estejamos conectados com Ele, numa casa espírita, numa igreja, num templo religioso, enfim, não importa. Mas se Deus nos dá a oportunidade dessa ligação com Ele, ajudemos a outros a ter também essa ligação. Temos as ferramentas, temos fé, como, não sei se foi, acho que a Andréia disse, né, que saímos de casa, viemos para cá. Quinta-feira também o Sandro disse na palestra deles, escolhemos estar aqui porque queremos melhorar, porque estamos buscando alguma coisa, e vamos encontrar, com certeza, se já não encontramos. Mas em vez de ficar pensando, ajude alguém, porque Deus está te ajudando, Deus está te dando forças, Deus está fazendo com que você possa deixar teu lar uma hora dessa, com chuva, vir rápido do trabalho, sei lá, de vários lugares que a gente possa estar vindo. Estamos aqui para ouvir, para aprender, para estudar. E por que nós não podemos ajudar o outro? Amar a Deus como a si mesmo. Amar você como a si mesmo, a Deus sobre tudo, você como você mesmo e o próximo. Ame o próximo como a si mesmo. Ajude o próximo. Porque é isso que diz lá, Emmanuel. Vou repetir. Se sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, quer dizer, pelos atos que eu faço, pelas atitudes que eu tenho, palavras e pensamento, não te encarcere na vaidade de ser bom. Olha que interessante. Não fique pensando que você é o tal. Esse é o seu dever. E não te esqueças, em circunstância alguma, que Deus é Pai de todos. E se te ajudou para estares com Ele, é para que esteja com Ele, ajudando os outros. Porque Deus precisa de nós para ajudar os outros. Que possamos realmente aceitar essa questão do auxílio, independente da falha, porque é ajudando o outro que estamos nos ajudando, é procurando ajudar o nosso companheiro de jornada a acertar o caminho, a melhorar a sua vida, a ter mais amor, ouvir esse nosso irmão, companheiro de jornada, porque estamos todos na mesma estrada, todos. Uns caminham mais lentos, outros mais rápidos, mas estamos todos aprendendo. E que Deus, na sua infinita bondade, nos abençoe agora e sempre. Obrigado, boa noite.